Vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 5. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que mais uma vez nós congregamos neste lugar. Estamos aqui, Senhor, confiados na Tua infinita misericórdia, confiados que só o Senhor pode mudar a condição na qual nos encontramos. Ajuda-nos, Senhor, por esta palavra. Vem tocar de maneira profunda e íntima no nosso coração. Este é o clamor do nosso espírito agora. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos já há algum tempo estudando sobre o livro de Joel, o capítulo 2 e os versículos 23 até o versículo 31. Temos aqui uma profecia muito séria em relação à obra de Deus na sua igreja. Essa profecia, proferida pelo Espírito Santo na boca de Joel, ela tem o seu cumprimento inicial em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E a Bíblia diz que ela terá o seu cumprimento final, antes que venha o grande dia do Senhor. Então nós temos um cumprimento inicial, um cumprimento parcial e um cumprimento final. Então o Espírito Santo tem movido os nossos ouvidos na direção da sua palavra. Começamos a estudar já há algum tempo a obra do Espírito Santo. O que é esta obra no nosso tempo? Como, irmãos, a igreja, ela tem se perdido em relação à obra do Espírito Santo. E não é algo meramente da carne. Pior, é uma terrível obra de Satanás. Satanás, ele tem trabalhado durante todos estes séculos para perverter a obra do Espírito Santo. Mas graças a Deus que nós temos a palavra, nós temos a sua palavra. Graças a Deus que o Espírito Santo tem incitado o nosso espírito para que nós possamos ouvir a voz de Deus nesse tempo e compreender quais são as suas demandas para nós. O que realmente o Senhor está reivindicando da nossa vida, tanto pessoal como congregação,
em relação às suas demandas presentes. Porque nós podemos, sim, irmãos, viver de programa, de entretenimento, achar que estamos agradando a Deus com euforia de reunião, métodos interessantes de culto, programas surpreendentes que vai envolver jovens, adolescentes, crianças, casais. Nós podemos fazer uma agenda anual que engloba, que abarca todos os grupos aqui, desde as crianças até os adultos. E assim nós fechamos o ano e vamos avançando. Meus irmãos, isso não é igreja. Qualquer clube social pode fazer isso. A igreja precisa estar comprometida com os valores celestiais e com o supremo e eterno propósito de Deus. Uma igreja que não está comprometida com o supremo propósito de Deus, ela pode achar que é igreja, mas ela nunca terá o seu nome confessado diante do Pai pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pode achar que é igreja, mas o seu nome há muito tempo nem escrito foi no livro da vida. Ela pode achar que é igreja, ela pode usar o disfarce da igreja, ela pode até pegar a roupagem da religião, que é o engano e a mentira de Satanás, para usar isso como sinônimo de igreja, porém não é igreja. Igreja não é determinada por um grupo de pessoas que se reúne e canta cânticos, canta hinos, porque tem uma Bíblia aberta. A igreja, em primeiro lugar, ela é aquela obra de Cristo, é aquela parte tirada da vida de Cristo, é o novo homem em Cristo. A igreja é a expressão visível do Deus invisível. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A igreja é a habitação do Espírito. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja são os muitos filhos de Deus que foram gerados em Cristo e pelo Espírito Santo estão sendo conformados a Cristo. A igreja não é uma organização, é um organismo vivo. A igreja não é uma denominação, a igreja é a expressão de Cristo. É o Cristo corporativo, cujo cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Qualquer definição que esteja a parte disso é religião, é denominação, é instituição, porém nunca igreja. O homem não é capaz de criar a igreja. Satanás, ele não tem o poder da criação, ele só tem o poder da imitação. Quando aqueles magos no Egito tentaram imitar os milagres de Deus por meio de Moisés e Arão, o que isso nos ensina? Satanás não tem o poder da realização do milagre, ele tem o poder da imitação. Tudo o que existe fora da igreja é uma imitação. Mas, irmãos, mesmo ouvindo todas essas verdades, nós podemos ainda correr no risco de sermos uma mera imitação, se nós não ouvirmos o que recebemos e não nos envolvermos em praticar aquilo que está intimamente ligado ao nosso chamamento e à nossa vocação celestial. Então, essa profecia de Joel, ela é muito séria. Ela precisa, sim, irmão, ser examinada de maneira microscópica. Nós temos que entrar fundo nessa profecia, porque ela nos diz respeito. Se você estuda Daniel, capítulo 9, você vai ver algo muito interessante, dentre muitas coisas que existem ali. Daniel pegou o livro sagrado, o livro das profecias, e ele foi ler as profecias de Jeremias. Quando ele leu as profecias de Jeremias, o que ele encontrou? Ele encontrou a profecia do cativeiro da Babilônia, aonde o povo de Deus estava, aonde o povo de Deus estava naquele momento, em um cativeiro.
O que Daniel fez? Ele fez um programa para reunir as pessoas, para divertir. O que Daniel fez? Ele montou um grupinho religioso para fazer estudo bíblico? Não. Ele rasgou o seu coração com todas as forças em oração diante de Deus. Ele disse para o Senhor: volta, cumpre a tua palavra, Senhor. Cumpre a tua palavra. Aí ele coloca duas coisas: por amor ao teu nome, por amor a ti mesmo, cumpra a tua palavra. Ali começou a restauração. Daniel começou a orar para que Deus cumprisse a sua palavra. Vamos fazer um teste de seriedade, de responsabilidade diante de Deus. Nós já estamos estudando há alguns dias esta profecia de Joel, capítulo 2. Quantos de nós aqui já estamos envolvidos em oração por causa desta profecia? Porque se você não está, então eu vou te falar uma coisa muito séria. Você pode ser um bom religioso. Você pode ser um bom Cornélio. Lembra de Cornélio? Atos 10. Você pode ter suas práticas piedosas, mas você ainda não viu o Senhor. Você ainda não está comprometido com o Senhor. O Senhor é só um amuleto que você tem para aliviar sua consciência. Meus irmãos, é impossível que homens de Deus e mulheres de Deus, que busquem seus remanescentes nesta hora, vão ficar alheios ao que Deus está falando e o que Deus está requerendo. É impossível. É impossível. Irmãos, permita-me abrir um parêntese que possa de alguma forma aguçar a sua consciência, despertar a sua consciência, renovar a sua consciência. Se sua Bíblia ainda está aberta em Apocalipse, vem comigo aqui no capítulo 19, o versículo 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Repita comigo essa frase. Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Você viu isso aqui? Deixe-me te falar algo que o Senhor me trouxe acerca desse texto. Irmãos, vou lhes fazer uma pergunta para lhes dizer algo. Quantos de nós aqui estamos esperando a volta do Senhor? Quantos? Todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esquece. É Ele que está nos esperando, irmãos. É Ele que está nos esperando. Já pensou nisso? É Ele que está esperando você se ataviar. E a gente está esperando Ele vir. Agora, olhe para você, você está esperando mesmo? Eu vou fazer essa pergunta para mim, você faz para você. Você está esperando Ele mesmo nessa condição de não se envolver com as demandas presentes dEle? De não colocar o seu coração no céu? É assim que você está esperando? Você está esperando e não está se aprontando. Você está aguardando o Senhor e você não está orando para que as profecias se cumpram? Será que você não está fugindo da volta dEle? Será que você não está escondendo dEle? Será que você não está armando uma cabaninha nesse mundo para se esconder dEle? Será que você não está arrumando um jeitinho para retardar a volta dEle? O que fica claro para mim é que é Ele que está nos esperando. Como aquele noivo
que está lá esperando a noiva chegar, e ela tem o prazer de retardar, o prazer de demorar. Meus irmãos e irmãs, poderíamos parar nesse texto, só para fazer esta reflexão, da maneira mais profunda e íntima que pudermos fazer, do quanto nós não estamos integralmente envolvidos com a volta do Senhor, o quanto nós estamos vivendo a nossa vida para nós mesmos, o quanto tudo que em nós não bendiz o nome do Senhor, e queremos refrigerar a nossa consciência em um culto de 1 hora ou 1h30. Esse culto de 1 hora, 1h30, deveria ser o resultado da minha vida durante toda a semana, para que não apenas um culto de 1h30, mas uma vida toda seja o culto para Deus. Não é tanto o que cantamos, é o que nós somos em forma de louvor para Ele. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Em primeiro lugar, pela seriedade da profecia que nós já estamos estudando em algumas reuniões. Pela consciência de que nós, como Daniel, precisamos orar para que a profecia se cumpra em nossos dias. Porque chegou a hora de Deus cumprir esta profecia, irmãos. Ou não? Sim. Amém. Sim, chegou a hora. Então quem vai se levantar? Deixa eu te contar em rápidas palavras. Quando Daniel orou, e Deus encontrou nele um coração sincero nesta oração, sabe o que aconteceu, irmãos? Deus moveu 2 homens, Ageu e Zacarias. Ageu mais jovem, Zacarias mais velho. E aqueles 2 profetas, deixe-me te contar rapidamente, a nação de Israel, Jerusalém estava destruída, o templo, que era o testemunho de Deus na terra, estava destruído, devastado, os muros da cidade destruídos, os portões arrancados. Somente os velhos, somente os doentes, somente os incapazes haviam ficado em Jerusalém. Quando as nações passavam perto de Jerusalém, eles balançavam a cabeça, como em opróbrio ao Deus dos céus, que levantou aquela cidade, aquela nação, para seu testemunho na terra. Jeremias gastou 40 anos tentando levar o povo a arrepender dos seus pecados, eles não se arrependeram. Deus usou a Babilônia como instrumento do seu juízo, e agora a nação de Israel se encontra na Babilônia, aonde é o Iraque hoje. 800 mil judeus estavam lá. 2 profetas se levantaram como resposta da oração de Daniel. Por amor a si mesmo, por amor ao seu nome, Deus ouviu aquela oração. Aquela oração constrangeu o coração de Deus. Eu digo para vocês, irmãos, que Deus está aguardando que um povo, um remanescente, possa movê-lo do seu trono para cumprir esta profecia. Assim como foi Daniel. Que nós possamos ousar ser Daniel nesses dias. De 800 mil judeus, apenas 50 mil judeus viajaram, voltaram para Jerusalém e começar a reedificação do templo. Uma viagem longa, de muitos e muitos e muitos meses. Apenas 50 mil se importaram com o testemunho do Senhor, se importaram com as profecias. Meus irmãos, eu venho dizendo isso. O grupo de pessoas que estão aguardando a volta do Senhor é muito pouco, são poucas. Quando o nosso Senhor Jesus veio, veja toda a obra de Deus no Velho Testamento, quantos milagres, quantas intervenções, quantas mensagens, quantos profetas. Porém, quando o nosso Senhor Jesus nasceu, ninguém preparou um lugar para Ele. Porém, havia um pequeno remanescente, menos de 10 pessoas. Um pequeno remanescente estava ali aguardando Ele, esperando o cumprimento das profecias.
Eu digo para vocês da mesma forma, quando o nosso Senhor voltar, Ele voltará para o seu remanescente. Na história, irmãos, em toda a história da Bíblia, sempre o mover de Deus, o compromisso de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, foi por meio, através de um remanescente. Sabe qual é a mensagem de Deus para mim e para você nessa manhã? É que nós nos apresentemos como remanescente de Deus nesta hora. Que haja em você uma inspiração de ser um remanescente. Não seja multidão, seja um remanescente. Seja um remanescente. Apocalipse vai nos mostrar isso, irmãos. Aqui está a doutrina dos remanescentes. Você quer entender a doutrina dos remanescentes? Entenda Apocalipse. Quando o nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou, quantos milagres Ele realizou, quantas multidões seguiam Ele, quantas multidões foram alimentadas por Ele, abençoadas por Ele. Porém, quantos ficaram em Jerusalém para poder receber a habitação do Espírito Santo? Apenas um remanescente. Um remanescente. Quase 120 pessoas. Um remanescente. Então, meus irmãos e irmãs, por mais que isso seja estranho para você, mas é o que nós estamos enxergando na palavra de Deus. É o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Nem todos vão querer se preparar. Nem todos estarão dispostos a pagar o preço da oração. Nem todos querem se envolver. Muitos querem viver o evangelho da periferia, da superficialidade. Mas a pergunta é: quantos estão dispostos a viver na contramão desse mundo? Quantos estão dispostos a pagar o preço que tiver que pagar para que essa profecia se cumpra em sua vida e na vida desses remanescentes? Quantos sairão daqui hoje assumindo diante de Deus um compromisso? Eu vou me ataviar. É uma responsabilidade nossa. Olhe a parábola das 10 virgens. O pecado ali foi o pecado da responsabilidade. Porque era a responsabilidade delas manter a candeia acesa e cheia do óleo. As virgens prudentes, elas mantiveram as candeias, suas candeias, acesas e cheias de óleo. As nécias, pelo contrário, o óleo estava acabando. Esta é a mensagem do Senhor. Reavives, reacenda. Tenha uma vida cheia do óleo, cheia do Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. Ele habita em nós, irmãos. Ele foi dado para nos habitar totalmente. E Ele está aqui anelando realizar este grande mover de Deus nessa geração. Nós estamos nos perdendo na nossa vocação. As pessoas não estão acreditando na nossa mensagem. As trevas estão cobrindo essa terra. O mundo está numa profunda convulsão social. E nós ainda estamos pregando o mesmo evangelho que recebemos. Insistindo. Por mais que os resultados parecem tão pequenos, mas ainda vamos resistir, persistir, perseverar, porque a Bíblia diz: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E o objetivo de Deus com a sua espada é perseverar, é trabalhar, é não desistir de nós, é pelejar com a nossa vida para salvar a nossa alma. Aqui está o grande segredo, irmãos. Quando o nosso Senhor Jesus ascendeu aos céus, havia apenas um remanescente, 120 pessoas. Depois o Evangelho, aquela obra do Espírito Santo, que começou em Jerusalém, naqueles poucos, ela foi para Antioquia,
De Antioquia, foi para toda a Galácia. De toda a Galácia, a obra se instalou em Corinto. Depois se instalou em Éfeso. E aí, invadiu todo mundo e chegou até Goiânia. Você vê, irmãos, essas 4 cidades: Jerusalém, Antioquia, Corinto e Éfeso. São os 4 centros da obra de Deus no livro de Atos. Deus levantou 6 homens. Pedro, que nos fala de transformação de caráter. João, aquele homem que não teve uma vida centrada em si mesmo. Tiago, o primeiro mártir entre os apóstolos, aquele que não amou a própria vida. Estevão, aquele diácono cheio do Espírito Santo, de graça e poder, ele foi um homem que teve o céu aberto sobre a sua face. Barnabé, aquele homem da retaguarda, aquele que não deixou Saulo em Tarsis. Quando os irmãos em Jerusalém não o quiseram, a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos que ele foi buscar Saulo e apresentou para os apóstolos em Jerusalém. Porém, lá em Jerusalém, ele não foi muito bem aceito. Ele voltou para Tarsis. Porém, quando Barnabé estava em Antioquia, ele voltou para Tarsis e buscou Saulo de Tarso novamente. E ali eles seguiram na obra do Senhor. É por causa deste homem, Barnabé, que nós vemos a obra do Senhor de uma maneira tão extraordinária em Atos dos Apóstolos, porque ele não deixou Paulo para trás. Por 2 vezes ele insistiu e ele buscou Paulo, porque Paulo estava ali, no anonimato em Tarsis. O mover de Deus estava em Jerusalém. Os irmãos em Jerusalém não o incluíram. Porém, quando o mover de Deus se estendeu para Antioquia, novamente Barnabé foi buscar Saulo e o trouxe. E dentro daquele grande mover, olha o que diz Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem são esses? Alguns estão citados ali, dentre eles, Barnabé e Saulo. A obra de Deus, o Pentecostes, estava em Antioquia, e o Espírito Santo soberanamente disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aleluia, irmãos, porque existem homens como Barnabé, esses homens, como Pedro, como João, como Tiago, Estevão, Barnabé, eles são vanguardas do Senhor, para o cumprimento da sua obra, para os avanços da sua obra. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Deus não quer apenas cumprir entre nós a sua profecia. Deus quer expandir o cumprimento da sua palavra entre nós. Ele cumpriu a profecia de Joel em Jerusalém, porém ele expandiu o cumprimento dessa profecia para Antioquia, para Corinto e para Éfeso. Em Éfeso, diz que durante 2 anos, o evangelho foi pregado casa por casa. Lá tinha uma deusa chamada Diana. Todos os efésios se curvavam diante daquela mulher. Quando o evangelho entrou em Efésio, o culto à deusa Diana, que tinha um grande comércio na Ásia, essa região da Turquia, hoje, sabe o que aconteceu, irmãos? Entrou em colapso, em total colapso. Sabe por quê? O evangelho é libertador. O evangelho não é comércio, o evangelho é vida. O evangelho é espontaneidade. A deusa Diana, o culto a ela, entrou em colapso, porque quando as pessoas têm uma visão clara de quem é Deus, eles não adoram mais nada nesse mundo, eles só cultuam a Deus. A cidade de Éfeso, ela foi libertada de um principado que estava sobre ela. Por quê? Porque o Pentecoste agora está na cidade de Éfeso. E por quê, irmãos? Porque um homem chamado Barnabé não deixou o seu companheiro para trás. Lembra quando o faraó disse para Moisés: vocês vão para o deserto cultuar o vosso Deus, porém deixareis as vossas mulheres e os vossos filhos para trás. Moisés disse: não, levaremos nossas esposas e levaremos os nossos filhos.
Sabe o que é isso, irmãos? É um chamado para que esses Barnabés, eles se levantem nesta hora, e que eles vão em todos os lugares, que eles vão aonde você, pai, mãe, não consegue ir, aonde você, esposa, não consegue ir. Esses Barnabé, eles vão, movidos pela graça, pelo poder, pela unção do Espírito, e eles não deixarão ninguém para trás. Ninguém para trás. E por último, irmãos, Saulo, este complemento tão precioso dessa vanguarda do Senhor, desses vasos que Deus levantou para o cumprimento e para o avanço. O Espírito Santo estava ali, tendo homens para cumprir sua palavra e tendo homens para avançar na sua obra. E agora a obra avançou, a obra tem que avançar, mas o Senhor quer começar com seus remanescentes. O chamado do Senhor para nós nessa hora, irmãos, é o chamado dos remanescentes. Eu quero colocar o texto aqui, e não vou avançar muito em Sardes, já estou terminando. Se você ler o versículo 1, diz, ao anjo da igreja em Sardes. Você sabe o que significa a palavra Sardes? Eu vou te dizer. A palavra Sardes significa remanescente. Remanescente. É isso que significa a palavra Sardes. No versículo 1 diz, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Se você volta aqui em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 20 diz que as 7 estrelas são os mensageiros, a palavra mensageiro, eu já disse para vocês em uma outra oportunidade, é um termo genérico da língua grega no Novo Testamento. É tanto uma palavra para falar de anjos, como também para falar de homens. Então, quando você lê ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essa palavra anjo fala de um mensageiro. E aqui diz que estas 7 estrelas são os anjos. Nós sabemos, pela doutrina do Novo Testamento, que a igreja não tem anjo. E aqui não fala de anjo no sentido angelical, celeste da palavra, da definição, porém do mensageiro. Porque é isso que significa essa palavra anjo. Diz que esse mensageiro, eles são como estrelas. Então nós temos aqui 2 coisas na igreja de Sardes. Os 7 Espíritos e também as 7 estrelas. Nós estamos lendo profecia. O número 7, escute bem, é o número que dentro da matemática celestial, da matemática divina, fala da perfeição da obra de Deus. E o número 12 fala da completação da obra de Deus. Então, o número 7 fala da perfeição. Aquilo que existe como Deus quer. Aquilo que existe com a finalidade para a qual Deus propôs. É isso que fala o número 7. Como Deus quer e como Ele propôs. Então os mensageiros têm que ser como Ele quer e como Ele propôs. E aqui diz que esses mensageiros, esses anjos, eles são estrelas. Estrelas não no sentido de glória para si mesmos, mas para que haja brilho. E o único brilho que tem que ocorrer na obra de Deus é o brilho da glória de Cristo. Todo o brilho que existir em nós, não foca em nós, porque a igreja não é o sol, a igreja é prefigurada como a lua. A lua não tem luz própria, a luz que a lua tem, ela vem do sol. Cristo é o sol da justiça. Então Deus deseja ter um ministério, um presbitério, um ministério pastoral, o ministério dos anciãos, que reflita a glória de Deus em todo o serviço da edificação do corpo de Cristo. Que mensagem, irmãos. Que mensagem séria para nós. Que mensagem séria. Então, ele começa aqui falando com estes mensageiros, que eles possam refletir
o brilho da glória de Deus no serviço espiritual. Quem são esses mensageiros? Essa vanguarda de Atos dos Apóstolos, que nos é mostrada aqui pela vida desses 6 homens. Esses 6 homens, esses que Deus colocou como ovelhas de frente. Eles têm um ministério cujo objetivo é refletir a glória de Cristo. Eles não fazem nada para refletir a sabedoria, o conhecimento, a unção, a graça, a sabedoria deles. Tudo o que eles fizerem é para a glória de Cristo. Porque a noiva é de Cristo. O corpo é de Cristo. A igreja é de Cristo. E nós, servos de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, mas eu quero te mostrar algo aqui muito especial. Os 7 Espíritos de Deus. Aqui fala da obra intensificadora e dos atos governamentais de Deus. Aqui, este número 7 não se refere a 7 espíritos diferentes. Escute, nós não temos na Trindade 7 espíritos diferentes. Você pode dizer, irmão, mas aqui diz 7. Porém, eu já traduzi para você. O número 7 aqui, ele não designa quantidade. Ele não está falando de quantidade, mas ele está falando do mesmo Espírito setuplicado. Ele está falando de uma obra setuplicada. Não são 7 Espíritos, mas uma obra setuplicada de um único Espírito. Aquele que Jesus chamou de Paracleto. E se você busca a palavra Paracleto, eu já disse isso em outra oportunidade. Esta palavra Paracleto, ela tem um sentido sétuplo. Sétuplo. Escute isso mais uma vez. Sétuplo. Vem comigo aqui, por favor. João 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai. Ele vos dará outro Consolador. É esta palavra aqui, Paracleto. O mesmo Espírito. O único Espírito. Mas quando você estuda essa palavra, você encontra Consolador, Advogado, Amigo fiel, Ajudador, Fortalecedor, Intercessor, Conselheiro. Sentido sétuplo. Ele é o sustentador. O sentido é sétuplo. O mesmo Espírito. Então, por que ele diz? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos, porque sua obra é uma obra intensificadora e fala dos atos governamentais. Agora escute, hoje esse Espírito setuplicado, intensificado, ele veio para completar o mover de Deus entre nós. Irmãos, escute, ele foi derramado de uma maneira intensa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, registra isso. No início da história da igreja, Cristo consumou sua obra e o Espírito Santo foi derramado ali, de uma maneira intensificada, de uma maneira poderosa. A igreja expandiu sua obra, a obra do Espírito, por meio de homens que tinham cicatrizes talvez mais profundas do que eu e você. Olha a vida de Pedro, aquele homem que negou o Senhor, aquele homem vacilante. Olha a vida de Pedro, aquele homem que foi repreendido por Jesus de uma maneira tão dura em Mateus 16, a ponto de Jesus chamá-lo de Satanás. Mas o Senhor não estava chamando ele de Satanás, é porque era visível a obra de Satanás na vida de Pedro. E o Senhor repreendeu Satanás frontalmente diante de Pedro. Olhe Saulo, irmãos. Saulo chega a dizer, no capítulo 26, conforme está no texto original, que ele riu, e ele consentiu, quando Estevão foi apedrejado, ele sentiu uma alegria de ver Estevão sendo apedrejado, e ele consentiu, ele fez 3 coisas, ele riu, e o texto grego indica que ele consentiu, isto é, aquela pedrada final que matou Estevão, foi pela ordem de Saulo. E por último,
ele pediu que as vestes fossem colocadas nos seus pés, para dizer, eu que estou ordenando tudo isso. Esse era Saulo. Que cicatriz que ele tinha, irmãos. Homens piores, homens terríveis. João e Tiago, um dia eles mandaram Jesus tocar fogo numa aldeia de samaritano e matar crianças e mulheres e homens que estavam lá. Você já pensou isso, irmãos? Para tocar fogo numa casa de abelha, a gente ainda pensa duas vezes. Eles não pensaram não, mandou Jesus tocar fogo para matar as crianças, as mulheres e as crianças. Você imagina como que eram esses dois? Eles eram chamados de filhos do trovão. Imagina, irmãos, o tufão e o furacão. Assim era o Pedro e o João. Eles não eram boa gente não, irmãos. Piores do que nós. Você acha que Jesus levava Pedro, Tiago e João porque eles eram os melhores? Eles eram os piores. Não eram os mais fortes, eles eram os mais fracos. Eles não eram os mais fortes, eles eram os mais fracos. Meus irmãos, o que o Espírito Santo fez na vida desses homens? Sabe o que Deus está te falando, meu irmão e minha irmã? Aqueles que se entregam a Deus sem reserva, o Espírito Santo usa eles no ponto máximo, mais elevado da vida, da graça e do poder. Entregue-se ao Senhor, consagre sua vida ao Senhor, e você verá o quanto Ele poderá te usar. Diga para Ele, Senhor, minha vida toma em tuas mãos. Tenha a ousadia, a coragem de entregar tudo a Ele. Porque o clamor do Senhor hoje é, a quem enviarei? A Trindade diz assim, como em Isaías 6, quem há de ir por nós? Nós estamos aqui, irmãos, para sermos os representantes do Deus triuno. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. Deus conta com nós. Deus conta com os remanescentes. Olhe bem, hoje o Espírito Santo está aqui. Ele é o 7 Espírito de Deus para o mover de Deus nessa última hora. A sua obra é uma obra centuplicada. Nós sabemos que em substância, em existência, o Espírito de Deus é um, porém na sua função, ele é 7. Vou repetir mais uma vez. Em substância, em natureza, ele é um, porém na sua função, ele se expande de uma maneira centuplicada. Sabe por quê? A sua obra é tão grande e tão séria, como foi a obra da redenção realizada pelo nosso Senhor Jesus. E deixa eu encerrar com isso. Meus irmãos, ele vai terminar a sua obra. Quando Cristo terminou a sua obra terrena, o Espírito Santo desceu. Agora o Espírito é quem vai terminar a sua obra terrena, e é Cristo que vai descer. Só que aqui tem um ponto, irmãos. Lembre-se de Apocalipse 19, 7. A igreja a si mesma se ataviou. Que você hoje, se você não tem feito isso, comece agora. Eu te encorajo no nome de Jesus. Comece a se aprontar. Não deixe Cristo esperando, porque você está atrasado. O Senhor vai fazer uma grande obra nesses últimos dias. Ele vai cumprir a última parte da profecia de Joel, capítulo 2. E meus irmãos e irmãs, que todos nós estejamos envolvidos nisso. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui debaixo da tua voz. Sabemos que por essa e outras palavras, nós não somos mais inocentes. Por essa e outras palavras que tens dado a nós, a nossa responsabilidade tem aumentado muito, Senhor. Que haja em nós, nesta manhã, o sentimento e aquele coração que houve em Daniel na Babilônia.
Ah, Senhor, o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, o Senhor trouxe tantos livramentos e preservou ele de tantas coisas. E nós podemos ver algo muito singular. Para quê? Para que um dia ele estivesse como intercessor diante do Senhor pela tua vontade, pelo teu reino, pelo cumprimento da tua palavra. Senhor, de quantas covas de leões o Senhor já tem nos livrado, Senhor? De quantas coisas o Senhor tem nos preservado, Senhor? Quantas fornalhas nós temos passado e o Senhor passa junto conosco? Não é para que nós sejamos uma vitrine de glória, de soberba, de inchaço. Não, Senhor. É para nós termos um coração totalmente rendido ao Senhor. Dá-nos esse coração de Daniel, Senhor. Coração comprometido com a tua vontade nesse tempo, Senhor. Fala ao coração do teu filho. Fala ao coração da tua filha nessa hora. Eis-nos aqui, Senhor. Que haja em nós uma disposição de sermos os teus remanescentes, ó Deus. Em nome de Jesus. Constrange-nos nesta manhã pelo teu Espírito Santo. Constrange a nossa vida. Tira-nos deste comodismo. Tira-nos desta vida enfadonha, monótona, sem sentido. Leva-nos a viver a tua vontade. Leva-nos a viver uma vida com propósito, Senhor. Porque tudo fora do Senhor é vaidade. São coisas vãs. Tudo, Senhor, para a sepultura, aonde poderemos ir, não levaremos nada do que temos conquistado, quanto à vida da nossa alma. Mas o que nós podemos levar é a tua obra em nós, é a tua vontade em nós, é a habitação do teu Espírito em nós, e tudo isso fará sentido por toda a eternidade, Senhor. Ajuda a tua igreja nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor. Desperta o nosso coração para que nós venhamos nos envolver com as tuas profecias, Senhor. Porque, Senhor, se não estivermos envolvidos com as tuas profecias, inevitavelmente estaremos envolvidos com o anticristo, com o reino dele, com a glória efêmera dele. Eis-nos aqui, Senhor. Faz de nós uma igreja dos remanescentes. Em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus.